Você já sentiu que não importa o que diga, as pessoas simplesmente não te levam a sério? Como se sua voz fosse apenas um ruído de fundo em um mundo barulhento. Enquanto isso, outros parecem dominar qualquer sala com poucas palavras, sem precisar gritar ou provar nada. A verdade brutal não é o que você fala, é como você fala. E hoje você vai descobrir como fazer com que as pessoas prestem atenção, respeitem cada palavra e, acima de tudo, respeitem quem você é. Está pronto para parar de ser ignorado e começar a ser ouvido? Na filosofia estoica, respeitar a si mesmo é o primeiro passo para ser respeitado pelos outros. Marco Aurélio escreveu: "A dignidade consiste em merecer respeito, não em exigi-lo." Mas na prática moderna, muitos falham não por falta de valor, e sim porque entregam sua autoridade sem perceber. Pedem desculpas desnecessárias, falam demais, deixam limites frouxos. Tudo isso cria um ciclo. Quanto menos você se posiciona, menos os outros te valorizam. O respeito não é algo que você exige, é algo que você inspira. E inspirar respeito exige autocontrole, clareza e presença. Não se trata de parecer duro ou agressivo, se trata de ocupar o seu espaço sem medo. Hoje, vamos quebrar os padrões que fazem sua voz ser ignorada e construir a forma certa de falar para que as pessoas, naturalmente, escolham ouvir e respeitar. Ponto 1. Pare de pedir desculpas pelo que não precisa de desculpas. Cada desculpa desnecessária é como uma rachadura na sua autoridade. Quando você diz desculpa pelo atraso, por ter chegado 2 minutos depois, ou desculpa por incomodar ao compartilhar sua opinião, não está sendo educado. Está dizendo ao mundo: minhas palavras não têm peso, meu tempo não é valioso. E as pessoas acreditam no que você comunica. Sêneca nos lembra: não devemos temer ocupar espaço entre os homens, mas sim viver sem propósito. Ao substituir o desculpe por frases como obrigado por esperar ou gostaria de acrescentar algo, você não só muda palavras, você muda a forma como os outros te percebem. E mais importante, muda como você percebe a si mesmo. Quando você para de se desculpar por existir, você dá um sinal silencioso. Estou aqui e meu lugar não está em negociação. Quantas vezes na última semana você se desculpou sem necessidade? E o que isso pode ter ensinado às pessoas sobre o seu valor? Ponto 2. Estabeleça limites e defenda-os com serenidade. A ausência de limites claros é um convite aberto para que outros ultrapassem sua dignidade. Muitos confundem ser flexível com ser submisso. Dizem sim quando querem dizer não. Aceitam interrupções, toleram desrespeito para evitar conflitos. Mas, como disse Epicteto, nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Quando você estabelece limites e os mantém, está educando o mundo sobre como deseja ser tratado. E sim, no começo, quem se beneficiava da sua ausência de limites vai resistir. Vão te chamar de insensível, vão tentar manipular sua culpa, mas manter a linha ensina mais que 1000 explicações. Demonstra que sua paz tem preço e que não está à venda. Lembre-se, quem respeita você se adapta, quem não respeita se afasta. E isso é libertador. Uma vez, um homem que sempre dizia sim para tudo, decidiu recusar trabalhar até tarde por causa de um projeto que nem era sua responsabilidade. Seus colegas resmungaram, seu chefe fez pressão, mas ele manteve a posição. 3 meses depois, foi promovido. Não por ter aceitado tudo, mas por finalmente ter mostrado que sabia priorizar o que importava. Respeito não é conquistado com concessões, é consolidado com convicções. Ponto 3. Domine a arte da pausa. O silêncio não é vazio. Ele é a moldura que dá peso às suas palavras. Vivemos numa era em que quem fala rápido parece inteligente.
Mas falar sem pausas transforma sua mensagem em ruído. Uma pausa estratégica cria expectativa. Dá tempo para que o outro processe o que foi dito. Mais do que isso, revela uma confiança rara, a de quem não teme o silêncio. Certa vez, ao apresentar uma ideia, um profissional percebeu que o silêncio entre seus argumentos fazia as pessoas inclinarem o corpo para a frente, atentos, não porque ele gritava, mas porque pausava. Quem fala sem parar parece inseguro, como quem teme que o silêncio revele fraqueza. Já quem domina as pausas transmite controle absoluto da situação. Como disse Marco Aurélio, o poder reside em permanecer imóvel diante do caos. E na fala, o poder está em saber quando parar. Quando você usa o silêncio a seu favor, não precisa implorar por respeito. Ele vem até você. Ponto 4. Use o humor com inteligência, nunca como escudo. O humor é uma lâmina de 2 gumes. Pode abrir portas ou cortar sua própria credibilidade. Fazer os outros rirem cria conexão, quebra o gelo e demonstra inteligência emocional. Mas quando você transforma cada conversa em uma comédia ou usa piadas para disfarçar desconforto, passa a imagem de alguém que não leva a si mesmo a sério. E se você não leva, ninguém levará. Muitos caem na armadilha do humor autodepreciativo, achando que isso os torna acessíveis. No início, talvez funcione. Com o tempo, as pessoas começam a acreditar na caricatura que você criou de si mesmo. O respeito evapora. Saber quando usar o humor, e principalmente quando não usar, é sinal de maturidade. Sêneca escreveu: é melhor provocar admiração do que risos. Quem sabe equilibrar seriedade e leveza conquista um respeito que não depende de aplausos momentâneos, mas de reconhecimento duradouro. Ponto 5. Elimine o hábito de fofocar. Gossip pode até parecer uma moeda social. Traz atenção, dá a ilusão de poder, mas cada palavra dita nas costas de alguém é um voto contra a sua própria confiabilidade. Quem fala mal dos ausentes logo será visto como indigno de confiança pelos presentes. E sem confiança não existe respeito. Muitos usam a fofoca como ferramenta para se sentirem incluídos ou superiores. Mas, na verdade, ela denuncia insegurança. Quando você recusa participar dessas conversas, algo poderoso acontece. As pessoas param de te ver como um canal de rumores e começam a te enxergar como alguém íntegro. A verdadeira autoridade não precisa expor as fraquezas alheias. Ela é construída em silêncio e reforçada pela discrição. Quem guarda a dignidade do próximo fortalece a sua própria. Ponto 6. Saiba quando parar de falar. Em muitas conversas, o verdadeiro impacto não vem do que você diz, mas do momento em que escolhe parar de dizer. Quem fala demais, tentando justificar ou reforçar seu ponto, frequentemente dilui sua própria autoridade. O excesso de palavras é confundido com insegurança. Já a concisão transmite domínio e confiança. Imagine um orador que apresenta sua ideia com clareza e então se cala, deixando espaço para reflexão. O silêncio após uma afirmação forte cria um peso que nenhuma quantidade de explicações conseguiria gerar. Ele demonstra que você confia no valor do que disse e não precisa preencher cada segundo para validar sua opinião. Como ensina o estoicismo, fale apenas o que for necessário, nada mais. Quando você aprende a parar no momento certo, sua presença continua ecoando mesmo no silêncio. E é nesse espaço que nasce o respeito genuíno. Falar de forma que inspire respeito não é uma técnica, é uma escolha diária. Cada palavra, cada pausa, cada limite imposto é um reflexo do valor que você dá a si mesmo. Não espere que os outros reconheçam sua importância se você mesmo se diminui com desculpas vazias, humor inseguro ou palavras em excesso. O respeito começa quando você ocupa o seu espaço sem pedir permissão. Quando entende que sua voz tem peso e que o silêncio, quando bem utilizado, tem ainda mais.
Marco Aurélio dizia: a alma torna-se invencível quando percebe que pode bastar a si mesma. Torne sua fala um reflexo dessa invencibilidade, não para dominar os outros, mas para ser ouvido e compreendido com a dignidade que você merece. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com quem precisa ouvir e continue nessa jornada de crescimento. A evolução não é opcional. É um dever para quem busca viver com propósito e respeito.